Para começar o programa, eu gostava de conversar com o Dr. Alfredo Colombo, ele que é médico interno em doenças infecciosas. Doutor, muito boa noite e muito obrigado por participar conosco aqui no programa. Boa noite, o prazer é todo meu e estamos aqui para ajudar a compreender lá em casa aquilo que tem a ver com o fim, não é? Deste surto de saúde pública que é a pandemia. Doutor, a primeira pergunta que eu gostava de fazer ao senhor é o seguinte: mudou a forma como as doenças infecciosas são tratadas e prevenidas? Bom, se é que mudou algo nesse aspecto, e como a saúde, ou seja, os profissionais da saúde, veem daqui para frente esse novo desafio? Prontos, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de deixar claro a todos que nos acompanham lá em casa que o anúncio feito pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, OMS, no que diz respeito ao fim, portanto, desta, ao fim da pandemia da Covid-19, ou seja, ao fim dessa emergência de saúde pública, que é a Covid-19, não é o fim da Covid-19. Deixa que eu me explique melhor. O fim da emergência de saúde pública, tanto de caráter internacional, que tem a ver com a Covid-19, não quer dizer que a Covid deixou de ser, tanto, uma ameaça à saúde das populações, mas significa dizer que foram dados passos importantes, isso em função do número, tanto da redução do número de casos e de mortes, tanto pela doença que é a Covid-19. Agora, respondendo à sua pergunta, eu acredito que sim, mudou a forma como as pessoas olham para a Covid-19. Se no passado, não é, no início da Covid-19, algumas pessoas achavam que pronto, a Covid-19 era um mito, hoje a Covid-19 é uma realidade. As pessoas já olham para a Covid-19 como uma doença tanto perigosa, grave, quando não prevenida, exatamente. Portanto, hoje, graças à participação de equipas multidisciplinares, particularmente aos médicos infectologistas, as pessoas estão mais informadas, estão mais familiarizadas com a Covid-19. Hoje as pessoas já entendem que quando se trata de alguma doença infecciosa é necessário fazer a lavagem constante, não é? Das mãos com água e sabão. Já entendem que é necessário manter o distanciamento social. Já entendem que é necessário o uso das máscaras quando frequentamos, não é? Locais tanto com maior massa de pessoas, tanto dentre outras medidas de prevenção. Uma coisa interessante que o senhor nos disse agora, o facto de que a OMS decretou o fim da emergência sanitária, e isso nós temos que deixar claro para todas Exato. as pessoas, não quer dizer que é o fim da Covid-19. Ou seja, ainda Exatamente. nós temos que, cada pessoa tem que tomar os seus devidos cuidados. E quais são as estratégias para o controle de surtos e epidemias causadas por doenças infecciosas? Pronto, eu já vou responder à sua questão. Gostaria de voltar à questão anterior. O que passa é o seguinte. Pronto, eu já vou responder à sua questão. Gostaria de voltar à questão anterior. O que passa é o seguinte: o facto da OMS ter anunciado o fim dessa emergência de saúde pública de caráter internacional, tanto a Covid-19, significa dizer que está na altura dos países, não é, fazerem uma transição, portanto, de emergência para o tratamento da Covid-19, tanto juntamente com outras doenças infecciosas, quer sejam ela o HIV-Sida, tanto a gripe influenza H1N1, tanto, só para citar algumas doenças. Agora, quanto à pergunta que me coloca, que tem a ver com as medidas de controle, tanto de alguns surtos e epidemias que possam surgir, nesse caso da Covid-19, né, nós podemos dizer que o primeiro passo, não é, para as medidas de controle consiste
tanto na formação de recursos humanos. É importante investir em recursos humanos, é importante munir os técnicos com conhecimento, para que, através deste conhecimento, eles possam tanto estarem capacitados em tanto descobrir surtos e epidemias que possam surgir na comunidade. Algo muito importante é que, sempre que se trata de um surto ou de uma epidemia, o primeiro passo que deve se tomar é o isolamento. É necessário que haja isolamento, é necessário evitar que haja deslocamento de pessoas para outros lugares, de modo a evitar que haja propagação tanto do vírus de uma região para outra. É importante impedir que haja viagens, é importante tanto explicar às pessoas que, quando há uma epidemia, quando há um surto, é importante que as pessoas permaneçam nos seus locais, evitem frequentar locais públicos, como shopping, como cinema, e tanto restaurantes e etc. Tanto locais com maior concentração de pessoas. Então, resumindo, é necessário que haja isolamento, é necessário que haja distanciamento físico, é necessário que haja tanto isolamento não só domiciliar, mas também pode haver isolamento, portanto, hospitalar. Ou seja, é uma responsabilidade de todos, né? Porque Exatamente. nós sabemos que ainda o vírus continua por todas as partes. Então, quando a pessoa se vê afetada pelo vírus, é muito importante que a pessoa tenha essa responsabilidade social, que o que foi muito falado na época da pandemia, na altura, ou seja, que as pessoas tivessem a responsabilidade, porque nós vimos muitas pessoas que foram afetadas pelo vírus, não morreram, mas levaram o vírus para dentro de casa ou para lugares onde havia concentração de pessoas, e outras pessoas foram afetadas e morreram, não foi isso? Exatamente, é exatamente isto. Portanto, é importante que se mantenham as medidas de prevenção. O facto, mais uma vez, da OMS ter anunciado o fim desta crise, não é? Que agora nós vamos passar a manejar como uma outra doença infecciosa, não quer dizer que nós estamos isentos, portanto, de sermos contaminados pela doença. Portanto, as medidas continuam, a vacinação continua, as medidas de prevenção continuam, a lavagem das mãos, o distanciamento, o isolamento, tanto entre outras medidas. Doutor Alfredo, muito obrigado pela vossa participação aqui no programa. Creio que esclareceu a muitas pessoas e é uma responsabilidade de todos. Agora nós vamos saber a opinião das pessoas conforme elas vão chamar aqui ao programa. Muito obrigado pela vossa participação, doutor. Obrigado igualmente. Que Deus o abençoe. Obrigado. Boa noite.